Oi, boa tarde, gente. Vamos chegando. Boa tarde, gente. Tô vendo que vocês estão chegando aí. Confirma pra mim se vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal chegar pra gente poder começar a falar sobre loucura. Olha que assunto legal. Oi, Dani, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre acender a luz, tá escuro? Se acender a luz não vai adiantar nada. É isto. Deixa eu tentar, peraí. Adiantou nada. Mas tudo bem, vamos assim mesmo. Hilton, Joara, boa tarde. O povo tá chegando. Hoje a gente vai falar sobre loucura, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos fazer uma linha do tempo aí sobre loucura, como que era tratado na antiguidade até hoje, como que é tratado hoje. É um assunto bem extenso, por isso que o título é Uma Breve História da Loucura, porque é muita coisa, eu precisei excluir muita coisa da história para não ficar uma live de 2 horas, né? Então, tem muita coisa que não tá aqui, mas vai dar para acompanhar mesmo assim. Então a gente começa falando que a loucura, ela inicialmente foi relatada lá na antiguidade grega e romana, junto com outras doenças classificadas como práticas mitológicas, manifestações sobrenaturais, divinas, de deuses, demônios. E a gente pode considerar a loucura como uma experiência social, porque ela é encarada de diferentes formas. Então, o que é loucura? Se a gente parar para pensar, cada um vai ter uma concepção. Então, uma pessoa louca para mim é uma pessoa que, sei lá, pula de paraquedas. Uma pessoa louca para você pode ser uma coisa diferente. Você pode adorar pular de paraquedas e isso não ser uma loucura para você. Então é tudo muito relativo. Além de depender do contexto histórico, depende também de cultura, de geografia, aspectos geográficos também, da onde a gente vai, para onde a gente vai olhar a loucura. Então, práticas culturais de outras comunidades, de outras sociedades além da ocidental, a gente pode estranhar e achar uma loucura, né? Então, não existe exatamente uma definição assim universal do que é loucura, mas a que se aproxima mais hoje em dia é um indivíduo que ele não se adapta às normas sociais. Então, ele não age de acordo com a normalidade da sociedade, o que a sociedade espera dele. Então, ele sai da curva considerada normal. Quando a gente vai, então, falar sobre a história, vamos
fazer uma viagem no tempo agora. A gente vai para a Grécia Antiga, um pouquinho distante. A loucura, ela era considerada uma manifestação divina. Então, quem era considerado louco era considerado como um ser iluminado, porque os deuses estavam entrando em contato com essa pessoa e querendo passar uma mensagem, um recado. Então, eles eram vistos como profetas, porque eles falavam coisas que o homem comum, entre aspas, o homem normal, entre aspas, não entendia. Outras pessoas achavam que a loucura, ela continha um excesso de paixão e de sentimento. Nessa época, as pessoas consideradas loucas, elas andavam livremente pelas cidades. Nos tempos da Inquisição, a loucura ela foi entendida como manifestação sobrenatural, demoníaca e até satânica. E foi classificada como um tipo de expressão de bruxaria. E o tratamento para bruxos é a perseguição. E então eles eram considerados hereges. Era considerado que as pessoas loucas praticavam heresia. Nessa época, o poder estava totalmente concentrado na Igreja Católica. A Igreja Católica, para mostrar para a população que ela condizia com os mandamentos, os costumes da religião, ela colocava perseguição em prática dessas pessoas. Então perseguia, queimava, torturava, bota na fogueira. Então teve aí um movimento de caça às bruxas, liderado pela Inquisição. A partir da Idade Média até o final das Cruzadas, as pessoas que eram consideradas leprosas, elas se multiplicaram muito por toda a Europa, porque foi uma epidemia, né? Epidemia infecciosa, e ela se proliferou rapidamente por todas as cidades da Europa. Por que eu tô falando isso? As pessoas consideradas loucas nessa época, elas não necessariamente tinham o mesmo comportamento. As pessoas leprosas, que essa era a palavra utilizada, elas eram consideradas também como se fosse farinha do mesmo saco das pessoas loucas. Agora você imagina uma grande epidemia infecciosa, a lepra se espalhando rapidamente para todos os lados. Então muita gente foi considerada louca, entre aspas, foi excluída da sociedade por conta de uma doença infecciosa. Em contrapartida, no século XV, a gente estava tendo a caça às bruxas de Salem. Não vou entrar nesse mérito de bruxaria ou não, mas não estou falando só da Europa, vamos passar para cá também. Nos Estados Unidos teve caça às bruxas também, com as bruxas de Salem. Eram queimadas na fogueira, eram torturadas, porque eram vistas como bruxas e estavam mexendo com demônio, com coisas, né, satânicas. No mesmo período, surgiu uma nova corrente de reflexão a respeito da loucura. Estava surgindo ainda, bem no comecinho. Que tinha uma visão da loucura como um fenômeno natural que era causado pelo estresse mental e emocional e que era curável, que tinha cura. O tratamento recomendado geralmente incluía repouso, sono e ambiente alegre e saudável para a pessoa. Tinha alguns outros tratamentos também que incluíam banhos específicos e poções, né, umas misturas aí para dar para a pessoa tomar. No primeiro momento do século XVI, esse espaço dos leprosos, de quem tinha lepra, foi preenchido pelos portadores de doenças venéreas, várias delas, né? E aí começou a surgir uma ideia de internamento, internar essas pessoas doentes, só que foi se consolidar mesmo lá no século XVII. Vamos continuar aqui na linha do tempo. Ainda se acreditava que o indivíduo que estava louco, ele era culpado. Ele estava recebendo uma punição
por ele ter pecado de alguma forma. Lembrando que a Igreja Católica era extremamente poderosa nessa época. Então, era uma punição por más ações. E o que a gente faz? Né? O que a igreja ia fazer para tirar esse demônio, esse espírito ruim, essa possessão? Na realidade, em alguns casos, a igreja enxergava que o indivíduo ele era inocente. Então tinha alguns poucos ali que eram considerados inocentes porque eram pessoas boas, não tinham feito nada de errado, e a tal da possessão, entre aspas, tinha sido acidental. Tinha sido sem querer. Nesses casos, as pessoas que estavam possuídas, entre aspas, elas passavam pelo exorcismo. Ah, o exorcismo não funcionou. Vamos fazer o quê? A gente vai açoitar essa pessoa. Então, o açoitamento também era uma prática muito comum para tentar curar a loucura que era vista como possessão e demoníaca. Não deu certo nada disso, a gente vai confinar. Então, a gente vai isolar essa pessoa, vai prender essa pessoa em algum lugar até não se sabe quando. Por que tinham essas práticas? A sociedade naquela época enxergava que eles precisavam tornar aquele corpo inabitável para os demônios. Então tinha que deixar o corpo insuportável. E isso incluía fazer o indivíduo sofrer, sentir dor. Teve um cara, nessa época, que sugeriu o poço de serpentes. Então colocavam os indivíduos dentro de um poço, um balde, balde não, né? Um compartimento, esqueci a palavra, cheio de serpentes venenosas, e isso tinha como objetivo afastar os maus espíritos. Só que aí eu quero voltar lá no exorcismo. Essa informação eu tirei de um livro meu que eu comprei na época da faculdade, muito bom, aliás, que fala sobre a história da psicopatologia. O exorcismo, o açoitamento, às vezes funcionava. Mas por que funcionava? Porque é uma terapia de choque. Então, muitas pessoas às vezes estavam passando realmente por um estresse muito grande, estavam perdendo as funções mentais, e aí passavam por uma terapia de choque e parecia que voltava ao normal. Só que isso acontecia muito raramente. Geralmente o exorcismo ele não funcionava mesmo, o açoitamento não funcionava mesmo, e às vezes nesse meio termo a pessoa acabava vindo a óbito também, né? Afinal, mergulhar num poço de serpentes venenosas não é uma prática recomendada. No período renascentista, surgiu a chamada Nau dos Loucos. O que era isso? Eles precisavam limpar as cidades das pessoas loucas. Mas aí nessa época a gente não está falando mais de pessoas com algum tipo de transtorno mental. Nessa época começaram a ser excluídos vários tipos de pessoas. Então, mendigos, prostitutas, ou pessoas com doenças venéreas e também pessoas com transtornos mentais. Para limpar a cidade, os responsáveis, eles colocavam os loucos, essas pessoas marginalizadas pela sociedade, dentro de embarcações e mandavam embora para a água. Eles eram atirados rio abaixo. E aí nasceu a Nau dos Loucos. Em meados do século XVII, a loucura, que até então ela era colocada como uma marca do divino, uma marca mística, né? Ela se constitui como um modo de exclusão. Então é aí que começam a excluir as pessoas que não condiziam com o natural da sociedade. Nesse período foram criados, lá na Europa, os primeiros estabelecimentos para internação, que eram destinados para receber os loucos. Essas casas de internação,
Elas não tinham caráter terapêutico, de cuidados médicos, nada disso. Era realmente uma prisão para pessoas como portadores de doenças venéreas, mendigos, os libertinos, que eles chamavam, né? Prostitutas, bandidos e os loucos em si. Todos aqueles que demonstravam uma desordem e uma desorganização moral dentro da sociedade. Em 1656, em Paris, foi fundado o Hospital Geral, que era o hospital que iria acolher as pessoas que não se encaixavam. E, como eu falei, ele não tinha um caráter médico. Não é um hospital como a gente conhece hoje, que vai tratar aquela pessoa, que vai oferecer uma qualidade de vida para aquela pessoa. Essa instituição, ela representava o papel da polícia e da justiça. Então, eles eram presos e punidos. Então, essas instituições elas foram criadas com a pretensão de implantar a prática da correção e do controle. Então, você está causando um transtorno na sociedade, você vai para este hospital e lá eles vão fazer coisas terríveis com você, vão te torturar para ver se você volta normal, tá? Em 1676, esse modelo de instituição, de hospital, ele foi ampliado por toda a França. Então, em cada reino tinha um hospital geral. E nesse período a gente conhece como o período da Grande Internação. Tem uma historinha, vou ver se eu lembro de cabeça, que tá nesse livro de psicopatologia, que foi um rei da França, Carlos, sei lá o que, em 1600 e alguma coisa. Ele estava passando por uma situação de muito estresse, né? Guerras, batalhas e tudo mais. E o exército, ele marchava com o exército dele rumo a uma batalha. Em determinado momento, um guerreiro, um cavaleiro, derrubou a lança dele no chão sem querer. E o rei Carlos se espantou e achou que o exército dele estava sendo atacado, e aí ele entrou em surto e começou a lutar contra o próprio exército e matou vários dos seus soldados. E aí o exército voltou para a França, para o reino deles. E o rei, ele foi afastado, no sentido de ele foi isolado mesmo. Ele foi como se fosse uma masmorra, um quarto que ele ficava lá isolado. E diversos tratamentos, entre aspas, tratamentos para a época, né, foram feitos para fazer com que ele melhorasse. Até que surgiu um médico, esse médico ele era um senhor de 92 anos, que falou que ele precisava sair dessa situação de estresse e recomendou que ele fosse para uma casa nas montanhas. E lá ele foi e deu uma melhorada. E esse médico ele foi contra tudo que acontecia na época, porque o normal naquela época era exorcizar, banho de água gelada, poço de serpente, né? E chegou esse médico e falou: não, vai para casa nas montanhas, você vai melhorar. De fato, ele melhorou, mas o médico tinha 92 anos, o médico morreu, né? Acontece. E aí, outras pessoas começaram a surgir, voltando com as práticas de antes. E, enfim, nenhum deles deu certo. E o rei, ele começou a pedir para morrer. Ele realmente voltou a acreditar que ele estava sendo possuído. E em um dos seus surtos ele gritava em nome de Jesus Cristo para que os demônios parassem de possuir ele e apenas matassem ele, que seria melhor. Enfim, apenas uma historinha aqui para a gente ter uma noção de como era. No final do século XVIII, a gente tem o Hotel Dieu, na França também, que os internados eles eram separados por gênero, tinha a ala masculina e a ala feminina, só que abrigava os loucos de forma inadequada, agrupados e aglomerados, sem espaço, sem condições
de dignidade, né? Não tinha conscientização da necessidade dos cuidados médicos para esses doentes. Por quê? Tinha muito uma ideia de que isso era contagioso, de que era perigoso. Quem que ia lá chegar perto de uma pessoa assim e correr o risco de ser possuído também, de pegar essa doença, né? Então, os médicos não davam assistência para essas pessoas. Elas eram literalmente isoladas, como se fosse algo extremamente perigoso. E aí, após esse período, se instaurou a ideia de que a loucura era um tipo de animalidade. O louco ele era visto como um animal desprovido de racionalidade, desprovido de humanidade e desprovido de sensibilidade à dor física. Tinha essa ideia de que o louco não ia sentir a dor física. Os loucos que eram considerados mais furiosos, mais agressivos, eles eram exibidos em praça pública para mostrar para a população, olha, cuidado. E os loucos que eram mais fortes, eles eram usados nas lavouras como besta de carga. Aí a gente chega no Felipe Pinel. Sabe aquela expressão quando a gente vai falar de alguém que tá louco? Que, tá pneuzinho da cabeça. Vem desse psiquiatra. Ele é o grande fundador da psiquiatria, é o Felipe Pinel. Ele estabeleceu fundamentos da psiquiatria a partir de um método clínico. E ele tinha uma visão de que as alienações mentais elas aconteceriam por conta de um distúrbio do sistema nervoso central. Então ele que começou a estudar e a ver que, gente, calma, a gente está falando de uma outra coisa completamente diferente. Então ele começou a estudar, se aprofundar e foi o fundador da psiquiatria. O tratamento que era realizado nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos da época, eram chamados de tratamento moral. Porque eles acreditavam que, devido à loucura, a pessoa ela tinha perdido a distinção entre o bem e o mal. E que ela só seria curada se ela conseguisse reaprender essa diferença. Então ela era bastante punida para voltar ou não, né, a ser reinserida na sociedade. Quando a pessoa ela se arrependia dos seus erros, pedia perdão e suplicava e tudo mais, ela era considerada como curada. Vamos para século XX. Estamos chegando no dia de hoje, tá? Peraí. Antes disso, o nascimento da psiquiatria ele surgiu com essa reclusão dos loucos nos manicômios. E aí começa um trabalho do Pinel de olhar e notar que muitas pessoas tinham sintomas diferentes. Então, olha, aquele ali, ele fala sozinho. Só que aquele que tá lá não fala. Aquele que tá lá, ele fica quieto, ele não fala nada, ele parou de falar. Então, ele começou um trabalho de descrição e agrupamento de diferentes tipos de sintomas e denominação de diversos transtornos psíquicos, que fundamentam hoje a psiquiatria moderna. Nessa época, não teve nenhum tipo de avanço no que diz respeito ao tratamento terapêutico, em termos de terapia, de realmente melhorar aquela pessoa assim, internamente, não só no comportamento e nos sintomas. Então, no final das contas, as pessoas que eram consideradas doentes naquela época, elas iriam permanecer a vida toda dentro dos hospitais psiquiátricos. Século XX. Nossa senhora, estamos chegando, peraí.
Luta antimanicomial. Começou com Franco Basaglia, que foi o principal percussor da luta antimanicomial na Itália. O que aconteceu? Ele teve uma época que ele veio para o Brasil, então ele instaurou a luta antimanicomial lá na Itália, e ele veio para o Brasil, ele falou, isso aqui não tá certo não. Porque até agora eu tô falando da Europa, eu falei de Grécia, de Roma, né? Falando de coisas muito distantes. Aí a gente chega no Brasil. O Franco Basaglia, ele veio para cá e ele falou, gente, não é assim que trata. E aí ele instaurou a luta antimanicomial aqui. E aí a gente vai chegar mais pra frente, não é agora, a gente vai chegar em Nísis da Silveira. Mas antes eu quero falar sobre o Holocausto brasileiro. O Wilton falou que travou. Travou, gente? Me avisa aí se travou a live. Vocês estão me vendo ainda? Pra mim aqui não apareceu nenhuma mensagem que travou. Mas alguém me avisa aqui, por favor. Gracia tá me vendo normal. O Rock tá me vendo normal. Às vezes foi a internet do Wilton. Porque quando trava, aparece aqui pra mim que travou. Beleza, então, vamos seguir. Holocausto brasileiro. O que foi isso? Lá em Minas Gerais, tinha muitas alternativas de acolhimento para os loucos. Então tinha os anexos, tinha hospitais, enfim, tinha bastante desse tipo de trabalho voltado para transtornos psiquiátricos. Em 1903, em Barbacena, Minas Gerais, a cidade ganhou o nome de Cidade dos Loucos. O que aconteceu? Teve uma inauguração de 7 instituições psiquiátricas só em Barbacena. Barbacena é uma cidade que tem um clima mais ameno, que era um dos tratamentos recomendados para a loucura. Era a pessoa se retirar para um clima mais tranquilo, mais calmo, mais ameno também, falando de clima mesmo, né? E uma dessas instituições era o tal do Hospital Colônia. Nesse Hospital Colônia, os pacientes eles eram separados por gênero, idade e características físicas. O Colônia ele não tratava apenas pessoas da cidade de Barbacena. Muitas pessoas elas vinham de fora. E essas pessoas chegavam para Barbacena de trem. O Guimarães Rosa, sim, o escritor Guimarães Rosa, ele trabalhou como médico rapidamente no Hospital Colônia e ele chamou esse trem de doido, o trem dos loucos. E esse cenário trouxe a comparação com os campos de concentração nazistas. Porque nos campos de concentração, os judeus também chegavam em trens de carga, em Barbacena também. Estima-se hoje que 70% dos internados no Hospital Colônia, eles não apresentavam registro de doença mental. Então, quem que estava internado lá? A gente tinha gays,
homossexuais, a gente tinha alcoólatras, a gente tinha militantes políticos, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, índios, pessoas sem documentação, tinha de tudo. Então, todo esse tipo de gente, considerada pela sociedade naquela época pessoas que deveriam ser marginalizadas, eram mandadas para o Hospital Colônia. E nesse hospital, as torturas físicas... Tá me dando vontade de espirrar. As torturas físicas e psicológicas eram muito comuns. Era normal. Porque tudo bem, até assim, então você pode estar falando, Thaís, você estava falando lá de, tipo, renascimento, você está falando de Idade Média, você está falando de Antiguidade Grega. Muito longe, né? Hoje já deve ter melhorado. 1903. E ainda vem mais. Então, entre as práticas mais comuns do Hospital Colônia, uma delas era a ducha escocesa, que era banho com máquina de alta pressão. Sabe essas VAP de lavar carro? Pior que isso. Então botava a pessoa nua e jogava água nela com essa máquina de alta pressão. E tratamentos de choque. Esses dois eram aplicados em quem não se comportava bem. Vou fazer um parênteses aqui sobre tratamento de choque. Hoje a gente tem terapia de eletrochoque. Só que, obviamente, é diferente. A terapia de eletrochoque ela acontece monitorada por médicos em casos específicos, né, com segurança. Nessa época, ela tinha caráter punitivo. Então, a voltagem do choque, né, se é punição, vai ser forte. Hoje em dia é considerada uma terapia, um tratamento. Uma vez eu fui dar uma palestra no simpósio de psiquiatria da Barão de Mauá. Aí eu dei minha palestra, que foi sobre isso exatamente, foi sobre reforma psiquiátrica. E logo em seguida veio um psiquiatra falar sobre terapia de eletrochoque. E ele trouxe uma paciente dele, naquele dia na palestra, que tinha passado por terapia de eletrochoque para tratar depressão grave. E a moça deu lá o seu relato e tudo mais. Então, assim, foi muito bom isso porque mudou um pouco minha visão, porque a gente fala de terapia de eletrochoque e a gente fica chocado. Com perdão da palavra, que trocadilho horrível sem querer. Mas a gente fica assustado. Gente, ainda existe eletrochoque hoje? Sim, existe, feito da forma correta, supervisionada, com uma voltagem que não é o suficiente para machucar a pessoa. Obviamente, senão seria considerado tortura, certo? Voltando para a historinha aqui. No caso do Hospital Colônia, estupros também foram registrados, foram relatados durante essa época do funcionamento do hospital. E o que acontecia? Muita gente não sobrevivia, né, a essas torturas. Muita gente não aguentava e vinha a óbito. Os cemitérios da cidade e da região começaram a lotar. Não tinha mais como receber corpos. Então, o que acontecia? O Hospital Colônia ele vendia os corpos para universidades de medicina para as aulas de anatomia. Ilegalmente, né? E quando a procura era baixa, então vamos imaginar que não tinha universidade procurando por corpos, os corpos eram dissolvidos em ácido. O Hospital Colônia ele tinha capacidade para receber até 200 pessoas, mas chegou a ter 5.000 pessoas lá. Para comportar tanta gente, para liberar espaço, o hospital ele trocou as camas por capim. Sabe, caminha de capim? Bota capim ali e as pessoas dormem lá. Ai, Thaís, faz tempo isso, né? Tem todo um motivo pelo qual eu trouxe a linha do tempo da loucura. E a gente tá chegando nele, nos dias de hoje. E a gente chega agora em Nise da Silveira.
maravilhosa, Inês da Silveira, nasceu em 1905. Ela nasceu em Maceió e ela revolucionou a história da psiquiatria no Brasil. Naquela época, bom, para começar, ela foi uma das primeiras mulheres, se não a primeira mulher a se formar em medicina no Brasil. Ela se formou numa turma de tipo 150 e alguma coisa homens, estudantes homens, e ela a única mulher. Começou que ela estava num ambiente extremamente opressor e machista, né? Onde já se viu uma mulher nesta época estudar, sair de casa e trabalhar. Era um absurdo. Começou aí. Segundo que ela olhou para esse tipo de coisa que acontecia na época, falou: isso aí não funciona não. Então ela foi uma forte influência na luta antimanicomial no Brasil. Ela revolucionou o tratamento de transtornos psiquiátricos a partir da arte-terapia. Então ela usou a arte como uma forma de expressão dos internados, dos institucionalizados. E ela falava muito que ela gostava de trabalhar com pessoas que estavam no meio do caminho. Porque sempre teve uma polarização. É normal. Se você não é normal, você é louco. É 8 ou 80. E ela falava, mas e as pessoas que saem só um pouquinho da curva? Elas vão ser institucionalizadas? Elas vão ser marginalizadas? Porque deu uma escapadinha ali na normalidade? Então ela trabalhou bastante dentro disso e aí ela criou a Casa das Palmeiras. Segundo ela, a Casa das Palmeiras era um pequeno território livre. Era onde ela recebia os pacientes dela. As produções artísticas dos pacientes dela estão hoje expostas num museu no Rio de Janeiro, chamado Imagens do Inconsciente. E inclusive tem um livro também que mostra as pinturas. Ela também usou com a hoje conhecida como pet terapia, mas ela usou também animais, cachorros, gatos, no tratamento também de doenças como esquizofrenia, né, depressão. Então ela revolucionou tudo. Ela ficou 2 anos presa, ela foi presa, acusada de envolvimento com o comunismo, e mesmo na prisão ela continuou estudando a psiquiatria. Ela também foi a pioneira na terapia ocupacional, né, que traz a arte como forma de expressão. E ela foi aluna do Jung. Eu não sei se eu já falei aqui alguma vez da minha abordagem dentro da psicologia, que é junguiana. Por isso que eu tô falando de Inês da Silveira, tão maravilhosa e tão apaixonada assim. E aí a gente chega nos dias de hoje. Quem é que define o que é normal? Quem é que define o que é loucura? Ontem eu estava ouvindo um podcast muito legal sobre a história da loucura, e aí uma pessoa que estava nesse podcast falou que a diferença entre o louco e o gênio é que o gênio ele contribui para a sociedade com alguma inovação, com algo, uma invenção maravilhosa. Por exemplo, vamos pensar no Steve Jobs, da Apple. Teve uma época da vida que ele usava sempre a mesma blusa preta. Teve uma época da vida que ele só se alimentou de maçã. Se ele não tivesse inventado o iPhone, todo mundo ia olhar para ele e falar: esquisito, meio doido esse aí, hein? Mas ele inventou o iPhone. Então ele é o gênio. O iPhone, o iPod, o iPad. Então ele é considerado gênio. Tem muitos artigos, muitos estudos que trabalham bem dentro disso, da questão dos artistas e a loucura. Se a gente for pensar nos pintores, Leonardo da Vinci, Van Gogh, cortou a própria orelha. Eles eram considerados loucos na época, mas hoje eles são artistas incríveis, gênios, todo mundo olha e fala: nossa, meu Deus, Van Gogh. Então vai muito de, além de contexto histórico e geográfico, mas no que aquela pessoa está contribuindo. Isso que a sociedade pensa, né?
Aqui no Brasil a gente pode falar de quem? Raul Seixas, né? Então, são vistas como pessoas incompreendidas, pessoas que têm um quê de estranheza, assim. E qual que seria a diferença entre, por exemplo, um mendigo que está falando sozinho, um morador de rua que está falando sozinho, você olha e fala, ai, né? E Raul Seixas, que tem umas letras de umas músicas que ninguém entende. Então, mas por que que tem essa separação? Então, hoje em dia, o que a sociedade julga como gênio louco tá nesse detalhe. O que, né, abre uma porta para uma discussão interminável, que não vai dar para fazer aqui hoje, porque já tem 40 minutos de live. Mas é algo que a gente precisa pensar. Quem que é louco? O que que é louco? Por que que é considerado louco? Porque não age de acordo com o que a sociedade espera dele? Ah, porque você tem que andar assim, você tem que falar assim, você tem que se vestir assim. Se você não faz essas coisas, se você não tá dentro disso, desse padrão, as pessoas vão te olhar e vão te julgar como louco. Quem que falou isso? Quem que definiu? Entende? E aí eu queria trazer, pra gente ir encerrando, o termo de psicofobia, que foi o principal motivo que me levou a fazer essa live e falar desse assunto, a psicofobia. A psicofobia ela é definida como preconceito contra os portadores de transtornos mentais. Isso a gente está falando de todos os tipos de transtornos, tá? Pode ser desde uma ansiedade, depressão, até uma esquizofrenia, um transtorno de personalidade, coisas mais graves. Essa palavra ela foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com Chico Anísio. Chico Anísio ele tratava depressão há 24 anos nessa época que essa palavra foi criada. E ele conta toda a sua história numa entrevista para a associação. E ele fala da importância do tratamento psiquiátrico na vida dele. Que se não fosse o tratamento, ele não teria feito nem 20% do que ele fez na vida. E ele chamou atenção nessa época para a falta de um nome para esse preconceito. Assim como existe a homofobia, xenofobia, racismo. E aí foi criada a psicofobia. O Dia Nacional do Combate à Psicofobia é dia 12 de abril, que é a data de nascimento do Chico Anísio. Então, a psicofobia nada mais é do que você tratar algum transtorno ou uma pessoa com transtorno com negligência. O que faz ela ficar pior do que ela já está, se sentindo pior do que ela já se sente. Então, piora muito a condição mental daquela pessoa. Então, quando a gente vê uma pessoa com depressão e fala, isso é frescura, a pessoa fica pior. Isso é um tipo de psicofobia. A gente vive num país que o Estado é laico, mas o país é católico. Então, muitas vezes a gente vê muitas pessoas falando que depressão é falta de Deus. E quando a gente trata um transtorno mental dessa forma, a gente faz a pessoa se sentir como uma pecadora. Que se ela não tá rezando, se ela não tá agindo como uma cristã, como uma pessoa católica, ela tá sendo punida de alguma forma. E aí a gente vai voltar para a Idade Média e não é onde a gente tá bom? E isso eu quero também pontuar algo importante, que a psicofobia é um dos maiores motivos pelos quais as pessoas não procuram tratamento. Que surge esse preconceito de procurar psicólogo, de que psicólogo é coisa de maluco, coisa de gente louca. Assim, já dificilmente aparece alguém no psicólogo falando, não tô com problema nenhum não. Eu vim porque eu quero me conhecer, porque eu quero melhorar como pessoa. Geralmente as pessoas esperam o caldo ferver para ir atrás de um psicólogo, espera a situação ficar muito pior para ir atrás de um psicólogo. Isso se dá muito à psicofobia. Esse preconceito, esse medo, essa aversão a essas questões que envolvem saúde mental, certo?
E aí a gente pode pensar que essa negligência, essa ignorância, a falta de informação leva uma pessoa com transtorno a um estado muito pior do que ela já está. Que inclusive pode aumentar também a probabilidade dessa pessoa cometer um suicídio. Se você ignora, se você exclui, se você negligencia e piora o quadro, aumenta as chances dela cometer um suicídio. Tá bom, gente? Foi isso, eu tentei resumir ao máximo. E ainda faltou muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. O que fica de ensinamento para a gente combater a psicofobia é informação, conscientização, psicoeducação. A nossa função como psicólogo é psicoeducar as pessoas, é falar para as pessoas o que de fato é a psicologia, ensinar o que é, o que não é, o que a gente faz, o que a gente não faz. E a negligência e a exclusão não é algo que a gente faz, é algo que a gente não deve fazer, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica, pode mandar aqui ou pode mandar para o meu e-mail, se você não quiser se expor. Tô deixando meu e-mail aqui nos comentários. Opa, apertei o enter sem querer. Mas é psicologia@gmail.com. gmail.com. Tá bom? Pode fazer uma segunda live sobre loucura? Não? Acho que dá. Acho que dá. Tá bom, gente? Eu espero vocês na semana que vem. Obrigada por terem assistido. Quem perdeu algum pedaço pode assistir aqui no Facebook da Sojuris, que fica salvo, ou também no canal do YouTube, tá bom? Espero vocês na semana que vem.